Olá a todos e a todas. Então, vamos dar início aqui a mais um assunto polêmico, mas de grande repercussão social, a qual a população em geral, brasileira, mundial, né, é inato do ser humano esse tipo de consequências, né? Ah, vamos entender? Então, ah, aqui eu falo de relacionamentos entre homens e mulheres na atualidade. Claro que, historicamente, reproduzidos, né, ao longo aí de décadas. Só que se moldando, né, conforme os novos comportamentos. Então, pessoal, eu faço uma pergunta. A humilhação pode transformar uma discussão em uma explosão? O que realmente a psicologia diz sobre isso, né? Você já ouviu alguém dizer, ele explodiu do nada, mas será que alguém explode do nada? A psicologia responde que na maioria das vezes, não se explode do nada, né? As coisas as coisas não são assim, né, do nada. Não, elas têm explicações, né? Então, pesquisadores que estudam relacionamentos há décadas, eles mostram que existe um fator especialmente destrutivo, que é o desprezo. O desprezo, ele é o causador de grandes males aí dentro dessa violência, né, que tanto vem impactando os índices aí de mortes, né, feminicídios, até propriamente homicídios, né, de mulheres matando homens, né. Então, os embasamentos aqui, pessoal, de pesquisadores, né, do que a literatura dentro da psicologia ela nos ensina, e, enfim, né, sobre esse assunto. Posso citar aqui o psicólogo John Gottman, né? Ele é um dos maiores especialistas, né, nas relações conjugais. Então, ele afirma, né, por ser especialista, que o desprezo é um dos comportamentos mais nocivos dentro de um relacionamento. Quando uma pessoa ridiculariza a outra, ironiza, humilha, né, ou faz o outro se sentir que não tem valor, essa pessoa ela está corroendo a confiança, a autoestima e o vínculo afetivo. Então, dá para se dizer que isso não significa que toda pessoa humilhada ela se tornará agressiva, porque tem pessoas que se calam, né, têm comportamentos diferentes. Mas sim significa que a humilhação repetida ela produz um acúmulo de dor emocional. Aí temos outro aqui também, né, o Albert Bandura, ele demonstrou, né, que as nossas reações elas são influenciadas pelo ambiente em que vivemos e pelas experiências que acumulamos. Veja, né? Um relacionamento marcado por críticas constantes e desqualificações, esses relacionamentos tendem a aumentar a tensão e a favorecer respostas impulsivas, que é justamente isso, né? Ah, explodiu do nada. Não, tá aqui a explicação, né? Nós temos outros aqui, pesquisadores, por exemplo, Aaron Bach e o Albert Ellis, eles explicam também, né, dentro dessa linha de raciocínio, que não são apenas os acontecimentos que provocam os sofrimentos, mas a forma como eles são interpretados. Quando alguém passa, então, a acreditar que está sendo constantemente desrespeitado, rejeitado ou diminuído, emoções como raiva, vergonha e ressentimento podem se intensificar, né? Então, nós temos aqui o Murray Bowen, não sei se eu estou soletrando corretamente aqui, Murray ah, Murray Barren, lembra que o comportamento do casal deve ser entendido como um sistema, né? Isso aqui eu já vinha discutido, só não tenho gravado, né? Muitas vezes, um ataca e o outro reage, né? O primeiro aumenta a intensidade e ambos entram em um ciclo de escalada emocional. E aí, isso aí, com o tempo, o conflito deixa de ser sobre o problema inicial e passa a ser uma disputa de poder, reconhecimento e dignidade. Olha só. Então, isso nos leva a uma conclusão muito importante, né? Que existe uma diferença entre explicar e justificar. Vamos lá. Explicar é reconhecer que a humilhação psicológica pode aumentar significativamente o risco de uma explosão verbal. Tá? E justificar seria dizer que a agressão deixa de ser responsabilidade de quem a praticou. A psicologia, ela não diz isso. A psicologia mostra que compreender as causas é essencial para interromper esse ciclo de violência e não para absolver quem perdeu o controle. Veja, né? A gente também precisa falar aqui, pessoal, de um tema que muitas vezes recebe pouca atenção. Homens também podem ser vítimas de violência psicológica. Tramitou agora há pouco, né, no Senado, uma lei, né, de amparo às mulheres de violência psicológica. Mas os homens também podem ser vítimas de violência psicológica. Nem vou falar aqui, né, porque o meu interesse nessa área, porque eu estaria expondo minha vida pessoal, né? Mas isso aqui é um assunto para que todos tomem consciência e, de uma certa forma, amenizem, né, os problemas aí do cotidiano, principalmente relacionados aos relacionamentos conjugais. Então, pessoal, quando a gente é constantemente ridicularizado, né,
aquela sensação de que somos incapazes, né? Somos tratados com desprezo, enfim, né? Aquela diminuição diante dos outros, a gente se sente diminuído dentro daquele território que a gente vive pelo outro, né? Isso produz um sofrimento real. E ignorar esse sofrimento não resolve o problema, apenas aprofunda-o, né? Então, relacionando isso com relacionamentos saudáveis, é, que não são construídos com humilhação, sarcasmo, né? Desqualificação. O respeito não é um favor. Relacionamento saudável, né, é a base de qualquer vínculo duradouro. Então, se você quer um relacionamento sadio, você tem que buscar, né, esses, essas condições, né? Aí eu faço outra pergunta aqui, né? O que que acontece antes do grito? Sempre há um grito, né? Alguém grita, né? Ou é a mulher ou é o homem. Porque muitas vezes a explosão que todos enxergam, ela foi procedida por um longo silêncio de desrespeito que quase ninguém percebeu. Veja, né? Então, pessoal, se queremos relacionamentos mais saudáveis, precisamos condenar tanto a agressão verbal quanto a humilhação psicológica. Uma alimenta a outra. E romper esse ciclo exige responsabilidade. Se nós formos irresponsáveis, não construiremos um relacionamento saudável, né? Precisamos também de respeito e maturidade, né? De ambos os lados. E aí, então, aqui vamos se aprofundar um pouco mais na psicologia, né? No direito também. Então, do ponto de vista psicológico e jurídico, a principal proteção, aqui eu falo, ah, no caso do homem, né? ah, que sofre humilhações, né, não é aguentar até explodir, né? Porque o homem aqui, ele fica a posição cultural do homem dentro desse cenário é de agressor, né? Nunca de vítima. Essa cultura, ela está impregnada, né? Só que o homem também sofre humilhações. Isso é uma visão psicológica, né? Jurídica. Então, as coisas já não são mais da mesma maneira como era antigamente, né? Agora os direitos, então, eles passam a ser dever, né? Um dever social. Direitos, né? Então, tem estratégias aqui que são recomendadas, né? Por exemplo, reconhecer a primeira, né? Primeira coisa é reconhecer que a violência psicológica existe. Exemplo, né? Humilhações, xingamentos e a desqualificação. A pessoa que desqualifica. Isso é para um homem, né? Eu me coloco nesse papel, né, de vítima e consigo sentir, né, o quanto a gente sofre sendo desqualificado, né? Aquela manipulação, puxa, manipulação. Aí é tanto da mulher para com o homem, né? Mulher que manipula o homem. Muitos homens são manipulados e aceitam, né? Esse tipo de manipulação. Por isso que eu digo, é, aqui eu estou falando de quem não está satisfeito, né? Consegue enxergar essa manipulação. A pessoa acaba se isolando, por exemplo, né? Tem as ameaças também, né? Tudo isso são formas de abuso emocional, independente do sexo da vítima, né? Então, segundo, né, pessoal, estabelecer limites, né, que sejam claros. Por exemplo, dizer, eu não vou continuar essa conversa enquanto eu estiver sendo desrespeitado. Podemos conversar quando ambos estivermos calmos, né? Calmos. Pessoal, é muito difícil, né? Um casal que já passou por um desgaste emocional muito grande, falar uma frase dessa. A gente até tenta, né? Mas é muito difícil, né? Durante ali essas crises, né, conjugais. Então, tem alternativas aqui, por exemplo, se afastar temporariamente, né, da discussão. Isso aqui funciona, a psicologia ela mostra, né, que quando a nossa ativação emocional ela está muito alta, a capacidade racional ela diminui. Então, fazer uma pausa pode sim evitar uma escalada para agressão verbal. Buscar apoio, né, por exemplo, conversar com familiares, amigos de confiança, ou um psicólogo, né? Eu sempre defendi isso, que o psicólogo ele deveria ser obrigatório atendimento psicológico desde a infância, né? Para todos os cidadãos. Mas não é uma realidade, né, infelizmente. Ah, aí depois vem, então, a crucial, né? Essa aqui é uma atitude muito ombrosa, né? É muito digna, é muito difícil também, né? Que é encerrar a relação. Se o padrão, então, esse padrão de humilhação, ele persistir, nenhum relacionamento saudável, ele é capaz de suportar, né? Essa degradação constante. Então, encerrar a relação é o ato, é o melhor ato, né? A melhor ação, a melhor atitude, tanto da mulher quanto do homem, né? Principalmente do homem, porque o homem dificilmente, é mais difícil o homem ter essa percepção, né? Ah, Aí é outro assunto, né? A questão aqui eu falo mesmo é do que a psicologia ela fere, né, pessoal? Sobre a diferenciação do que é explosão, né? E do que é humilhação e qual é o resultado obtido desses comportamentos, né? Então, eu deixo aqui uma reflexão, né? A verdadeira força de um homem não está em responder à humilhação com gritos, está em reconhecer o abuso, impor limites
e, se necessário, ter coragem de sair de uma relação que destrói a sua dignidade. Porque quem ama não humilha, né? E quem é humilhado não precisa aceitar isso em silêncio. Tá, pessoal? Seguimos, né? É um assunto delicado, um assunto que envolve sentimentos, subjetividade, envolve caráter, envolve uma série aqui de percepções, né? Mas é um assunto que nós temos que falar sobre, porque ninguém está livre, né? E quantas famílias aí estão se deteriorando, ah, e precisam ouvir palavras, né? Precisam de conselhos e precisam saber o que fazer, né? Tanto mulheres quanto homens, como eu venho falando aí abertamente, né? Sobre essa nova masculinidade que se apresenta aí, né, nessa última década, devido justamente a essas mudanças no comportamento social. Veja, as famílias tradicionais elas se modificaram, né? Ah, a economia também se modificou devido a essas circunstâncias. O mundo ele vem se transformando, né? O mundo, quando eu falo, a sociedade, né? As pessoas não são, o comportamento não é o mesmo de 50 anos atrás, nem de 200 anos atrás. E eles falam em retórica de voltarmos, né? Ao comportamento do século XIX, né? Mas enfim, o que fica aqui mesmo é essa reflexão, né? Sabermos a hora de parar, né? Porque isso é uma libertação psicológica muito grande. Viver no sofrimento é que está errado. Tá, pessoal? Então fica aqui esse estudo, né? A gente está dando mais um, mais um start aqui no desenvolvimento que envolve a educação diretamente, né? Porque pessoas que são educadas desde cedo a essa blindagem psicológica, né, de comportamento relacional, né? Claro que a gente não pode ensinar as crianças de 5 anos, né, como a se relacionar afetivamente, mas conforme o passar do tempo, né, dentro da vida social, né, desta que um dia foi criança, sim. Né? Mas esse assunto aqui, ele não é voltado para crianças. Mas quando a gente fala em educação, a gente tem que começar da base, né? E aí, então, é outro assunto, né? Uma outra vertente dentro dessa pesquisa, né? Como blindar as crianças para que as crianças não venham a desenvolver, então, essas frustrações devido a esses percalços sentimentais, né? Que é tanto a humilhação quanto o desprezo, né? O desprezo, ele tá aí, né? A psicologia trata como o sentimento mais destrutivo dentro de uma sociedade, né? Dentro de uma relação socioafetiva, né? É o desprezo. Tá, pessoal? Então, tá aqui a primeira parte, né? Aqui o título que eu coloquei. A humilhação pode transformar uma discussão em explosão. O que a psicologia diz, né? Então, muitas pessoas se sentem desvalorizadas, desqualificadas e acabam cometendo atrocidades. E para que não chegue a este fim, nós temos sim que, né, discutir bastante. Então, eu venho aqui a propor essa discussão, né, porque às vezes nós somos pessoas boas, né? Às vezes, a maioria das vezes são pessoas boas, eh, que agem, né? Que trabalham, são bons pais, são bons amigos, pessoas do bem, e acabam cometendo um ato, um delito grave aí, né? Devido a uma relação mal sucedida, uma relação que não teve esclarecimento, né? Não teve ajuda, não teve esse discernimento, né? E aí então a pessoa põe a vida dela fora, né? Porque depois que tu comete um ato desses, né? Que é o homicídio, a tua vida nunca mais será a mesma, né? A tua vida já não é a mesma passando, né, por esse tipo de situação ao longo da vida, né? Tem gente que passa 20, 30 anos, né, sofrendo então esses abusos que são invisíveis, né? Nem a própria família acaba por perceber. Veja, né? Esse é o poder do desprezo e o poder também que nós temos de suportar, né? Eu falo, o amor tudo suporta, mas quando é amor a gente não passa por isso, né? Então tem peculiaridades aí dentro dessas transformações, desses comportamentos que tem que ser analisados, tá, pessoal? Então essa é a parte um. Logo mais a gente volta a discutir sobre essas explosões, né? Mas explode do nada, não, isso não existe, né? A psicologia, ela prova aqui que não. Então, a saída, por mais dolorosa que seja, quando chega ao pé de realmente a falta de respeito, né? A falta de caráter de um ou de outro, ou dos dois, é porque realmente tem que se dar um fim, porque senão tu vai acabar cometendo um delito grave. E isso é mais grave do que a própria gravidade do que tu vem passando. Então pensa, né? A vida ela não termina, ah, não termina por causa de uma relação não saudável, né? A vida termina por um ato não saudável dentro dessa relação. Filosofei com vocês aqui para fechar. Isso aí, pessoal. Até a próxima.